pessoal, boa tarde para vocês. Você não está no programa errado. Rodrigo Viana está entrando em férias e eu vou fazer companhia para vocês nas próximas 2 semanas, então tenham paciência comigo, tá? Tá começando mais um ICL Urgente nesta tarde de sexta-feira, dia 16 de janeiro, sextou, mas antes tem muita notícia que a gente vai trazer e análise a quente para vocês. Já vou dar boa tarde para o meu parceiro Bruno Consiglio, que está na nossa redação. Bruno, meu querido, boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nos canais Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo nas rádios ao redor de todo o Brasil. Não esquece de dar like na nossa transmissão, se inscrever e comentar da onde que você está assistindo, que eu estou de olho aqui no chat do YouTube. Gabi, vamos nessa. Vamos nessa, Bruno. É isso mesmo. Aliás, é o dia 2 de Bolsonaro na Papudinha, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ontem a gente trouxe toda essa história, toda essa decisão para vocês aqui no ICL Notícias, segunda edição, ao vivo, analisando o documento minuto a minuto. E hoje a gente continua destrinchando essa história no começo do programa, falando do local de luxo, né? Das condições de luxo em que o Bolsonaro se encontra nesse momento. A nova cela dele tem quase 65 metros quadrados, pessoal. É isso mesmo, maior que muito apartamento aqui em São Paulo, já que os estúdios do ICL, a gente está falando aqui em São Paulo. Olha só, essa é a parte da área externa, privativa, então ele vai poder tomar um banho de sol com muita tranquilidade. Quando você entra, o vídeo está aqui na tela para quem está nos assistindo em vídeo. Também tem um espaço ali com a cama, cozinha, depois a gente vai chegando aí, banheiros no plural, lavanderia também, quarto, enfim, sala, eu já falei também. Tem um espaço bastante tranquilo para o Bolsonaro ficar. E até não tem como muito reclamar em relação à cela anterior que ele já estava, né? O Alexandre de Moraes só não autorizou a Smart TV que ele tanto queria e tinha feito o pedido para o STF. E, enquanto isso, só para a gente lembrar dessas condições de luxo, claro, do Bolsonaro, ali do lado dele, nesse bloco que é chamado de segurança máxima da Papuda, tem gente em condições completamente diferentes do Bolsonaro, né? A gente tem presos, assim, para a gente ter uma ideia do que estamos falando, das celas, 10 presos em celas onde cabem apenas 2 pessoas. E sem contar que não tem todas essas mordomias, né, Bruno, que o Bolsonaro está tendo acesso. Gabi, é isso mesmo. A real é que o Bolsonaro saiu de um quarto de hotel para uma suíte de luxo, como se fosse isso, né? Com atendimento 24 horas por dia. E olha a mordomia. Agora o ex-presidente vai receber 5 refeições por dia. Café da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar e ceia. Além disso, o laudo médico apresentado ao STF apontou a necessidade de intervenções fisioterapêuticas específicas no início da noite para garantir a estabilização clínica de Bolsonaro antes de dormir. Assim, Gabi, é muito mimimi para os padrões de Jair Messias Bolsonaro, né? Mas para completar, na Superintendência Federal, em Superintendência da PF, a área total da sala de Bolsonaro era de 12 metros quadrados. E só tinha coisas básicas, né? Como ar-condicionado, escrivaninha, frigobar, TV, enfim, itens bem comuns, né, para presos no Brasil. Lembrar também que em sua decisão, o Moraes afirmou ainda que o local vai permitir o aumento do tempo de visitas aos familiares, a realização livre de banho de sol e de exercícios a qualquer horário do dia, como você falou, Gabi. Pois é, Bruno. Eu acho que essa decisão, ela tira uma espécie de peso dos ombros ali do Alexandre de Moraes, porque ele estava recebendo quase que diariamente pedido da defesa do Bolsonaro, reclamações também da família, dos bolsonaristas, falando em condições que eram desumanas, até falando em direitos humanos, o que é bastante irônico, levando em conta o histórico do próprio Bolsonaro e da família Bolsonaro também. E todo o desprezo pelos direitos humanos também de toda essa gente. Mas lembrando que o Bolsonaro foi quem prejudicou, aliás, ele se prejudicou e essa possibilidade de prisão domiciliar também, porque ele possivelmente ficaria nessas condições se não tivesse tentado violar a sua própria tornozeleira com solda. Então, é muito difícil, pelo menos nesse momento, ter uma domiciliar à vista. Bom,
Mas o Alexandre de Moraes até tirou uma onda dessa situação. A gente vai trazer um vídeo aqui de um discurso de formatura de alunos da Faculdade de Direito da USP, em que o ministro fez uma declaração a respeito dessa transferência do Jair Bolsonaro para Papudinha. Vamos assistir? Não é do direito. Então, 8 discursos para vocês é um absurdo do absurdo. E vocês percebem que ninguém cumpriu os 3 minutos. O que quase eu tive que tomar algumas medidas. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Tá aí o vídeo do Alexandre de Moraes na USP, né? Num tom bastante irônico, na verdade. Então dá para imaginar que os bolsonaristas não ficaram muito felizes quando eles viram esse vídeo com essa fala do Alexandre de Moraes. Então, trazendo um pouco da repercussão de como isso bateu lá na extrema-direita, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, postou uma mensagem nas redes sociais. Vamos ver o que ele disse. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Diz aí, tentou fazer uma premonição, na verdade, o Nicolas Ferreira, mas eu acho que ele deveria estar um pouco preocupado, porque, mudando um pouco de assunto, mas falando ainda do Nicolas Ferreira, ele levou uma alfinetada, foi criticado por espalhar fake news nas redes sociais. Se vocês estão acompanhando essa história, aqui no ICL, a gente já trouxe também ao longo da nossa programação, o presidente Lula respondeu ao Nicolas Ferreira dizendo que é preciso combater a disseminação de mentiras na internet. Então, essa fala veio depois de um novo vídeo que foi publicado pelo Nicolas Ferreira. Vocês lembram no passado que foi ele o grande responsável por gravar aquele vídeo falando sobre o Pix e toda, eu não vou usar nem a palavra polêmica aqui, mas a desinformação deixou muita gente desesperada na época. E agora ele fez acusações sobre um suposto monitoramento de transações via Pix, o que foi desmentido pela própria Receita Federal, importante frisar aqui. O presidente Lula, falando a respeito disso, diz que não é possível se acovardar diante das mentiras que essa gente faz todos os dias. Foi isso o que disse o presidente e até aproveitou para dar uma cutucada no Bolsonaro. A gente tem essa fala do presidente Lula e vamos acompanhar agora. Você não vê um influencer. Você sabe agora uma profissão chamada influencer. Os caras que trabalham na internet têm 3 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de geografia que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço ninguém que ensine uma coisa séria que tem 4 milhões. Mas se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões. A gente não pode ficar sendo algoritmo robotizado pelos que eles querem que a gente veja e que a gente acredite todo dia. É preciso que a gente se lembre que vai ter uma eleição. E é importante se lembrar que se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade. Aí o Bolsonaro, aliás, o presidente Lula falando sobre a quantidade de seguidores do Jair Bolsonaro também e sobre a responsabilidade em espalhar fake news na internet, aliás, especialidade da extrema-direita. Agora há pouco a gente estava falando até sobre a pressão, já que estamos falando do Jair Bolsonaro, sobre a pressão que a família, os bolsonaristas, todos estão pedindo por o que eles estão chamando de prisão humanitária. E houve um encontro, vocês ficaram sabendo disso, gente? Entre a Michelle Bolsonaro e o Alexandre de Moraes. Segundo uma apuração do Igor Gadelha no Metrópolis, o ministro recebeu, está aí a manchete na tela, o ministro recebeu a ex-primeira-dama em Brasília, horas antes de sair aquela decisão em que ele ordenou a transferência, no fim das contas, do Bolsonaro para Papudinha. O Bruno vai trazer mais detalhes dessa história para a gente também, né, Bruno? Gabi, a Michelle é a porta-voz oficial do bolsonarismo. Segundo a apuração da coluna, o encontro entre a ex-primeira-dama e o Alexandre de Moraes aconteceu no gabinete do ministro lá no Supremo Tribunal Federal e foi intermediado pelo deputado federal Altineu Cortes, atual vice-presidente da Câmara.
Assim como fez com Gilmar Mendes, a Michelle também apelou para que o Bolsonaro fosse transferido da Superintendência da Polícia Federal para a prisão domiciliar. Mas como a gente viu, Gabi, o Moraes ele acabou não atendendo esse pedido, não é? Não atendendo esse pedido, como você disse, e até fez essa espécie de deboche nesse evento da USP também, aquele vídeo que a gente acompanhou agora há pouco aqui no ICL Urgente, dizendo, eu fiz o que tinha que ser feito, né? Mas, enfim, a peregrinação da Michelle não foi só no gabinete do Alexandre de Moraes, ela esteve em gabinetes dos ministros do STF, parece que está tendo algum efeito, pelo menos internamente. Segundo a CNN, a decisão do Alexandre de Moraes de transferir o Bolsonaro estava dividindo, ou está, melhor dizendo, dividindo a opinião dos ministros dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, tem nos bastidores ministros que realmente defendem que o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir a pena em casa, ou até pela pressão desse momento. O Gilmar Mendes, especificamente nessa apuração, que também se encontrou com a Michelle, tem defendido para pessoas no entorno dele, pessoas próximas ao Gilmar Mendes, que a prisão domiciliar vai ser inevitável num curto prazo. Então, a gente tem a manchete aqui na nossa tela também, que tem ministros do STF realmente endossando a domiciliar ao Jair Bolsonaro. E vamos trazer a atualização aqui no ICL Urgente sobre o caso do Banco Master, pessoal. O ministro Dias Toffoli solicitou que a Polícia Federal apresente agora um novo cronograma de depoimentos e reduziu de 6 para 2 dias o tempo para os agentes ouvirem os investigados. Então, como é que fica a história? As oitivas, né? Esses depoimentos estavam previstos para acontecer agora entre os dias 23 e 28 de janeiro. Só que nessa nova decisão, o ministro pediu que a Polícia Federal agora sugira um novo cronograma, né, com esses 2 dias. Segundo ele, diante de limitação de pessoal e limite de salas no Supremo Tribunal Federal. Essa, vamos dizer assim, é mais um componente, é mais um tijolinho nesse climão entre o ministro Dias Toffoli e a Polícia Federal. Já não estava um clima muito bom, então essa é uma atualização. Porque nessa semana até teve a operação que foi deflagrada, a segunda fase da operação, e aí o ministro do STF depois indicou quais peritos da Polícia Federal vão poder analisar esse material que foi coletado, que foi apreendido na operação do Banco Master. E aí foi uma decisão completamente assim inusitada, para dizer o mínimo, mas gerou realmente um estranhamento, porque qual que é o procedimento padrão? Seria encaminhar essa demanda para o Instituto de Criminalística para que a própria direção do órgão, né, do Instituto, escolhesse os profissionais de acordo com a competência técnica, com a especialidade necessária. Então, nos bastidores, o movimento do Toffoli foi lido ali pela cúpula da Polícia Federal como um recado bastante claro, gente. Então, assim, não quero a participação institucional de vocês. Esse foi o recado que a Polícia Federal entendeu e o que azeda ainda mais essa relação. E tem outros desdobramentos também, no caso do Banco Master, que a gente não pode deixar de trazer aqui informações para você a quente no ICL Urgente sobre o cunhado do Vorcaro. Vamos explicar essa história. Um pastor e empresário, Fabiano Zettel, como eu disse, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. Já a gente vai manchetar aqui. Aliás, o Vorcaro que foi preso nesses últimos dias dessa operação, né? Bom, o cunhado, ele é o dono dos fundos de investimentos que compraram parte da participação dos irmãos do ministro Dias Toffoli no resort Itaiaiá, no interior do Paraná. Aqui a manchete na tela. Quem apurou essa história foi o jornal Estado de São Paulo. Na época, a participação valia 6,6 milhões de reais. Então, levanta uma questão, mais uma questão, na verdade, parece que tem algum caroço nesse angu, não é, Bruno? Gabi, isso tudo é no mínimo suspeito. Documentos obtidos pelo Estadão mostram que Fabiano Zettel, o cunhado do Vorcaro, foi o único cotista entre 2021 e 2025 de um fundo de investimentos chamado Leal.
E foi com o uso desse fundo Leal e de um outro fundo que o pastor passou a ser sócio do Resort Itaiaia, com um aporte de 20 milhões de reais no empreendimento. E quais foram os principais acionistas do resort? Os familiares de Toffoli, seus irmãos José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli e seu primo Mário Humberto Degani. O Zettel e a família Toffoli foram sócios das empresas ligadas ao resort até 2025, mas entre os meses de fevereiro e julho, os irmãos, o primo do ministro e o fundo de investimentos de Zettel se retiraram da sociedade para vender suas participações nas empresas. Procurados, Gabi, o ministro e sua família não se manifestaram. É isso, Bruno. O único que se manifestou, na verdade, foi o cunhado, né? Confirmando que ele foi mesmo cotista do fundo e que deixou o investimento em 2022. Agora, os irmãos e o próprio ministro Dias Toffoli, eles realmente não se pronunciaram, como disse o Bruno. E a gente já falou aqui incansavelmente no ICL Notícias como a transparência seria realmente o melhor caminho em casos como esse do escândalo e da fraude do Banco Master. Bom, vamos virar essa página para falar de cenário internacional também. Aliás, um mico, gente, para definir melhor essa história. É o seguinte, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, sabe, a Maria Corina Machado, que é a líder da oposição, a auto-intitulada líder da oposição da Venezuela, ela se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tem uma imagem muito simbólica que a gente vai colocar aqui agora, essa aqui, porque ela não poderia transferir o Prêmio Nobel para o Donald Trump, mas ela entrega a medalha simbolicamente do Nobel da Paz para o Trump. Reunião que aconteceu na Casa Branca, foi a primeira vez que eles estiveram juntos, a Maria Corina e o Donald Trump, desde o sequestro, do Nicolás Maduro e também os bombardeios contra a Venezuela por parte do governo Donald Trump. E aí, na saída do encontro, a Maria Corina deu um aceno ali para os jornalistas e tal, com a cabeça, quando eles perguntaram como que tinha sido a conversa, né, querendo dizer, não, tudo bem, foi boa. E nas redes sociais, o Donald Trump se pronunciou. Acho que não foi exatamente do jeito que a esperava, né? A Maria Corina, esperava. Ela diz o seguinte... o Donald Trump diz o seguinte, foi uma grande honra conhecer a Maria Corina Machado, da Venezuela hoje. Ela é uma mulher maravilhosa que passou por tanto. Maria me presenteou com o seu Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que realizei. Atenção nesse trecho. Um gesto maravilhoso de respeito mútuo. Obrigado, Maria. Ele está falando ali... trabalho que eu realizei, ele está chamando de trabalho ter sequestrado Nicolás Maduro e bombardeado a Venezuela. Mas tem umas observações importantes nessa história, porque lá no começo, quando o Nicolás Maduro foi levado para os Estados Unidos, preso, o Trump deu uma coletiva de imprensa ali logo de cara, né? E a Maria Corina estava esperando realmente que ela fosse assumir esse posto. Mas o Trump de cara já falou, olha... não dá, ela não tem o respaldo popular, ok, uma pessoa ótima, mas não tem o respaldo para assumir essa posição num momento como esse. E aí, gente, observando o Jamil Chad no N1, na manhã de hoje, ele trouxe algumas observações que são importantes. A maneira como Donald Trump recebeu essa medalha da Maria Corina, que foi assim, sem nenhuma pompa, porque ele costuma receber... junto com a imprensa, no Salão Oval, então tem ali alguma espécie de prestígio. No caso da Maria Corina, ele não recebeu a imprensa no Salão Oval, não respondeu a perguntas e, ao mesmo tempo em que ele estava recebendo essa medalha, a porta-voz da Casa Branca estava conversando com a imprensa ali nas proximidades e dizendo que está muito satisfeita com o trabalho da Delcy Rodrigues. Então, um desprestígio completo. O Trump não chamou a Maria Corina de líder da oposição. Essa é uma observação importante que o Jamil Chad também trouxe. E, ao mesmo tempo que isso acontece, ele também não fala nada, não se compromete com o futuro político da Maria Corina. Quer dizer, ela se humilhou por nada. Essa é a verdade, se humilhou de graça. Agora, trazendo mais notícias do império do fim do mundo, dos Estados Unidos, falando dele ainda, hoje o Trump afirmou que vai taxar, de novo, né, essa história da taxação, gente. Sim, ele vai taxar os países
que não apoiarem o seu plano de comprar a Groenlândia. É o famoso, gente, não vai fazer o que eu quero, então eu vou taxar todo mundo. É isso, tá? Assim, num português muito claro. Por enquanto, ele só ameaçou, mas dá para fazer um paralelo com a história do Irã dessa semana, né? Dá para imaginar que vai ser alguma coisa parecida com isso, porque ele acabou de trazer essa notícia há poucos dias, que vai cobrar uma taxa de 25% dos países que têm relações comerciais com o Irã, e isso inclui a gente aqui no Brasil, e os especialistas vêm discutindo como é que essa história vai ficar a partir daí, como é que o Brasil vai reagir a partir disso, já que tem tido relações amistosas com o Donald Trump. O Lula é muito habilidoso em fazer isso. E também vale lembrar que o Donald Trump não é de hoje que ele fala da Groenlândia, sobre anexar, isso é desde que ele tomou posse para o segundo mandato dele, então já faz um ano. O Trump diz que o território, só para dar a justificativa, a versão do Donald Trump, ele diz que o território é vital para o domo de ouro, né? O escudo antimísseis que ele quer construir para proteger o país. Trazendo aqui rodada de notícias internacionais, parando um pouquinho de falar sobre o Donald Trump especificamente, mas já que eu falei do Irã, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, conversou por telefone hoje com o presidente do Irã, o Massoud Pezeshkian, em meio a essa crise toda e as manifestações que estão acontecendo no Irã. Segundo um anúncio do Kremlin, o líder russo se colocou à disposição como um mediador dessa crise, que se instalou no Irã como essa onda de protestos. A gente está vendo aqui as imagens na tela, com muita repressão policial e denúncias. Aliás, o Irã chegou a ficar dias sem conexão à internet e às informações da imprensa muito imprecisas, não só da imprensa, mas números oficiais de presos também, de feridos e mortos nessas manifestações. O porta-voz de Moscou, o Dmitry Peskov, disse para os jornalistas que o Putin vai continuar os esforços para diminuir a escalada de tensão no Oriente Médio. Aliás, tem outros países que estão nessa mesa de negociações também, países que são chave no Oriente Médio para decidir, como, por exemplo, a Arábia Saudita, que não quer saber de uma desestabilização no Oriente Médio num momento como esse. Mais cedo, o presidente russo também já tinha conversado com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e diante dos relatos de repressão violenta, como a gente mostrou aqui, o Donald Trump vinha ameaçando atacar o país. Era uma justificativa, né, gente? Mas, na verdade, a gente sabe que os Estados Unidos têm interesse nisso também. Vamos voltar a falar do Brasil? Ainda tem a ver com o cenário internacional, mas voltando aqui para o nosso território. O presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Itamaraty a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Isso é importante porque o presidente Lula aí, a gente está vendo a imagem do presidente Lula ao lado da Ursula von der Leyen, tirando aquela foto oficial de mãos dadas, né? Aquele gesto simbólico, selando então o acordo Mercosul-União Europeia. E ele comentou que esse acordo foi marcado por 25 anos de sofrimento, muita negociação. Essa reunião, aliás, está acontecendo um dia antes do acordo oficial comercial lá em Assunção, no Paraguai. A gente está vendo aqui as imagens do ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ele que vai ser o representante do Brasil nesse evento. O presidente Lula não deve participar da cerimônia de oficialização desse tratado comercial, mas Mauro Vieira estará lá para selar esse acordo. Gente, a gente viu as imagens aqui na tela agora. Ainda falando do nosso território, a gente tem a campanha eleitoral que se avizinha e uma das pautas, a gente já falou aqui de segurança pública como um tema de debate-chave nas eleições, mas também o fim da escala 6x1 deve virar uma bandeira eleitoral do governo Lula em 2026. Manchete do nosso site, então, que você acompanha lá em slnoticias.com.br. E o presidente Lula quer usar uma aproximação com Hugo Mota para impulsionar essa pauta. Isso pode acontecer para ele convencer, né, o presidente da Câmara dos Deputados a realmente impulsionar esse projeto dentro da casa. Seria muito importante para o governo num ano eleitoral. O Bruno Consiglio vai contar mais sobre essa história para a gente, né, Bruno?
Pois é, Gabi, mas como tudo na política é uma moeda de troca, o Hugo Mota pode até ceder e pautar a votação do projeto na Câmara, contando, é claro, que isso traga algum tipo de benefício para ele. A proposta tem forte apoio popular e, se Mota viabilizar a aprovação do projeto, ele pode garantir a sua sobrevivência na presidência da Câmara e expandir sua influência eleitoral na Paraíba, seu território eleitoral. No entanto, integrantes do núcleo do governo não têm certeza se o Mota está mesmo disposto a enfrentar a pressão de empresários do setor de serviços. O governo Lula está fazendo de tudo para convencê-lo. Agora basta saber se vai dar certo. O jeito é esperar para ver, né, Gabi? A gente está esperando para ver, né, Bruno? Até quem tem impulsionado muito essa pauta é a deputada Érica Hilton, que encampou uma campanha do Rick Azevedo, que se elegeu vereador no Rio de Janeiro, e ele fez essa pressão pelo fim da escala 6x1 de uma maneira muito popular, né, com assinaturas e apoio quando você vai às ruas nessas últimas manifestações em 2025, que, aliás, tem muito analista, muito especialista que diz que 2025 foi o ano que a esquerda recuperou o seu fôlego nas ruas. E a escala 6x1, a bandeira da escala 6x1, né, do fim da escala 6x1, sempre esteve nos cartazes e era uma manifestação muito forte, assim como também taxar os super ricos. Então, a gente vai aguardar como que vai ser essa articulação, mas com certeza a gente já comentava aqui no ICL como realmente esse era um assunto chave para o governo e logo a gente vai sentir os efeitos também dessa aprovação em 2025 em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Agora eu quero trazer um recado para os estudantes também. Você que fez o Enem aí, gente, as notas do Exame Nacional do Ensino Médio já estão liberadas para consulta na internet. Eu lembro, sim, gente, já fiz o Enem há muito tempo atrás, eu me lembro da aflição que era esperar esse resultado sair, né? Porque tem os chamados treineiros, aqueles que não concluíram o ensino médio no ano passado, em 2025. Esse boletim individual vai ser publicado até 60 dias após a divulgação do resultado. E com a nota do Enem, é quando os participantes realmente podem fazer o seu ingresso, né? Podem concorrer às vagas nas instituições. Tem o SISU também, instituições de educação superior públicas pelo SISU, que é uma maneira que o Enem tem de acesso às faculdades. Também dá para tentar uma bolsa de estudos. Eu me lembro que eu também, à época, tentei pelo ProUni, conseguir bolsa de estudos para estudar, ou acessar ainda o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para conseguir o ingresso à faculdade. Então fica a dica para vocês que fizeram o Enem no ano passado. Vamos trazer aqui, Bruno, o meu boa noite para você, meu querido, porque eu já ia dizer, vou trazer aqui nada, na verdade, vou trazer aqui o ICL Notícias segunda edição daqui a pouquinho. Obrigada, meu querido, foi um prazer estar ao seu lado nessa sexta-feira. Obrigado, viu, Gabi? Foi um prazer estar aqui também. É muito bom dividir a tela com você, com o Rodrigo. Um prazer fazer parte do ICL Urgente. E semana que vem a Laura já volta. Então, me despedindo de vocês aqui também. Muito obrigado. Obrigada a você, Bruno Consigli, uma estrela aqui no ICL Urgente. Semana que vem a Laura Couto está de volta e é ela que vai fazer companhia para mim. E quero trazer aqui para vocês um recado. Já tem N2, então não saia daí. Mas antes disso, quero trazer lançamento da pesquisa que o ICL está fazendo, aliás, já fez e vai apresentar os resultados agora no dia 22 de janeiro, quinta-feira, 8 horas da noite. A gente foi para as ruas em todo o Brasil, eu digo a gente, né, o Instituto, para ouvir as pessoas e isso pode, gente, é muito importante porque estamos falando de um ano eleitoral, então entender quais são os anseios das pessoas, quais problemas que as pessoas entendem que precisam ser resolvidos. Então, no dia 22, quinta-feira, 8 horas da noite, a gente traz esse resultado para você. E para você ter acesso, participar dessa live especial que vai ter o Eduardo Moreira, vai ter também o nosso Gessé Souza, Luiz Costa Pinto vai estar lá, nosso jornalista, enfim, uma infinidade de gente, Castro Rocha, professor Castro Rocha, para apresentar esses dados e também explicar, né, o que é mais importante, a análise desses dados que foram coletados. Você vai, garante a sua vaga em icl.com.br
icl.com.br/pesquisa. Então, não perca, você vai surpreender com esses resultados também e a gente vai entender como aplicar esses dados no nosso dia a dia para entender o nosso Brasil. Agora você fica com um N2. Estamos chegando aí, não saia da sua cadeira, dá tempo só de beber uma água e a gente já está de volta, pessoal. Boa noite. Esquece tudo que essas pesquisas de opinião que você vê na televisão, nos jornais te disseram até hoje. O ICL resolveu rodar uma pesquisa com 10 mil brasileiros e brasileiras nos 4 cantos do país, usando o que existe de mais moderno em tecnologia de pesquisa, e os resultados são absolutamente surpreendentes. Em alguns casos, devastadores. Não vai sobrar pedra sobre pedra no dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, quando os resultados dessa pesquisa forem revelados. E é fundamental que a gente compreenda esses resultados para poder, no ano de 2026, um dos anos mais importantes da história do nosso país, a gente conseguir escolher o caminho certo das estratégias que devem ser seguidas para a gente não viver um desastre eleitoral. Fala pessoal, tudo bem? Leandro Demore aqui para dar uma notícia incrível. O ICL tem sua própria revista digital, a revista Liberta, um novo espaço de jornalismo profundo, crítico, com a nossa cara, feito para quem quer entender o Brasil e o mundo além da superfície. Na revista Liberta, você vai encontrar os maiores articulistas e colunistas com análise sobre política, cultura, atualidades e, claro, muito pensamento crítico. Esse vai ser o nosso espaço semanal de reflexão em profundidade. Faça agora mesmo a sua assinatura. Acesse icl.com.br/revista. E se você já é aluno ou aluna de algum curso do ICL, tem um benefício especial para fazer parte disso com a gente. Um desconto exclusivo para garantir a sua assinatura. Revista Liberta é o ICL em profundidade.